Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, internautas. Vocês que estão presentes, internautas que estão presentes, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião que nós vamos iniciar agora, nesse sábado aqui na FABEM, né? Pois muito bem. Então, nós, como sempre, iniciamos com uma leitura preparatória, a qual eu vou pedir a La Salete, que vai fazer a leitura para todos nós. Boa tarde a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 10. Vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Comumente entregamos a expressão guerrear o mal, como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de tudo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, suzindo-lhes as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar a nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhes a órbita da ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Graças a Deus. Então, já nessa harmonia que estamos já entrando, vamos fazer a nossa prece inicial, continuando a nos conectar com Jesus, com os mentores da casa, fazendo a religação com eles através do nosso coração, através dos nossos pensamentos. Vamos lembrando que viemos buscar aqui e já compreendendo através da leitura a importância de trabalharmos o bem para sanarmos o mal que existe em nós mesmos e assim continuar cada vez mais compreendendo e sentindo essa energia desta casa de Jesus, a nos abraçar pela espiritualidade amiga, a nos curar, a nos harmonizar, a nos entender, ajudando a nos transformar, nos dando a força necessária através da compreensão dos ensinamentos do Cristo, falando a nossas almas para podermos prosseguir com Ele sempre de mão dada, mesmo diante dos nossos desafios, das nossas dores,
mas sabendo que Ele está sempre conosco. O nosso coração se enche de alegria para podermos construir o nosso caminho, o bem em nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E agora nós vamos para convidar o Hélio Tinoco, companheiro de caminhada da FABEM, da UEC, de tantas outras casas, né? A qual o Hélio vem trazendo, né, a compreensão da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo. E aí nós convidamos eles para ele vir aqui, falar o tema dele. Muito obrigado, Hélio. Seja bem-vindo. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Como é que está chegando o som? Está confortável? Está bom de ouvir? Porque a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? A gente vai trabalhar uma ideia de que é melhor retribuir o mal que recebemos com o bem. Parece que fica fácil o entendimento dessa verdade, não é? Mas será que nós sentimos isso? Será que no dia a dia a gente tem nos esforçado para praticar diante de uma ofensa, de uma agressão, retornar com o bem? Então, eu queria começar a palestra, a gente lembrando de fazer uma pergunta para os companheiros. Tá travado lá na tela. Aí, agora, deixa eu pular a lição aqui. Queria começar com duas perguntas para os companheiros. A primeira delas é: será que Jesus disse essas palavras? Será que elas saíram dos lábios de Jesus? A gente vai ver ao longo do trabalho que exatamente não. Ele não disse, mas ele deixou-nos como ensino moral. É um dos ensinos que ele nos apresenta. Diante dessa primeira pergunta, a segunda é: honestamente, levante a mão para mim quem acha fácil pagar o mal com o bem. Alguém acha fácil? Então vamos entender que a gente precisa compreender a necessidade disso, porque na medida que eu entender a necessidade, a gente vai fazer um esforço maior para tentar praticar esse bem em contrário do mal que recebemos. Então eu trouxe a passagem do Evangelho, porque esse capítulo de número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título Amai os vossos inimigos, e os itens de 1 a 4, Allan Kardec intitula Pagar o mal com o bem. E eu fico pensando, meus irmãos, Kardec era um pedagogo. Kardec era um homem de sucesso. Ele teve uma escola em Paris, ele tinha uma base de aprendizado direto com Pestalozzi. E Allan Kardec, na hora que ele vai transferir os conhecimentos espíritos para codificação, ele usa da sua capacidade, do seu intelecto. E eu imagino que ele não coloca, por acaso, no começo do capítulo, amai os vossos inimigos, os itens pagar o mal com o bem. Então, veja, meus irmãos, ensino primário. Se nós quisermos resolver qualquer dificuldade que temos com qualquer pessoa, o primeiro ponto a ser trabalhado é tentar pagar o mal que recebemos com o bem. Essa atitude abre portas para a reconciliação. Mas então eu trouxe a passagem que inspira Allan Kardec para conduzir esse tema. Eu vou colocar o texto Palavra do Cristo, Sermão da Montanha, capítulo 5, 43 e 44 é a parte final do trabalho, do texto que eu vou trabalhar. Depois eu trago a parte inicial e digo por que a didática assim. Começa então dizendo Jesus de Nazaré: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus irmãos, foram séculos e séculos nós ouvindo a ideia de odiar o inimigo. Aprendemos isso. Por isso é muito profundo ainda na gente. Nós aprendemos a odiar o inimigo desde 1780 a.C., quando foi instituído o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi dava legalização à vingança, quando ele instituiu a lei do olho por olho e do dente por dente. De lá para cá, a gente vem aprendendo com a família máximas de não levar desaforo para casa, de ser rápido em devolver a ofensa, o chamado bateu, levou, entre outros. Então, nós aprendemos com a vida, com o mundo, com o sistema, a pagar o mal com o mal. Só que o Cristo vai trazer para a gente uma outra proposta. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Meus irmãos, era uma proposta nova que a gente não está acostumado a ouvir, não estava acostumado a ouvir e ainda hoje resistimos. Imagina, são séculos vivendo de uma maneira. A proposta agora é mudar. O Cristo veio para quebrar paradigmas e fazer mudanças. Só que quando ele propõe amar os inimigos, ele já facilita para a gente, porque ele nos ensina 3 atitudes. A primeira delas, amar os inimigos, bendizendo aqueles que nos maldizem. No segundo momento, fazendo bem àqueles que nos odeiam. E no terceiro momento, agindo, orando por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Não seria essas ações uma espécie de pagar o mal com o bem? Então Jesus não disse as palavras, quem vai dizê-las será Paulo de Tarso, mais na frente, mas ele deixou como ensino moral. Como se não fosse suficiente essa fala de Jesus, os textos que antecederam, os versículos que antecedem o texto já lido, o Cristo havia ensinado a mesma coisa. Então agora ele ensina e no mesmo sermão ele repete. Ele entendia, meus irmãos, o mundo espiritual entende a dificuldade que nós temos de mudar de comportamentos. Os que entre nós vivem um processo de reforma moral, que lutam para vencer vícios e comportamentos equivocados, sabem disso. Não é fácil de uma hora para outra mudar a chave, mas nós podemos. Então o Cristo sabia que a repetição era a mãe do aprendizado. Por isso que lá no capítulo 5 ainda, 38 a 42, ele havia dito assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi, mas também revalidado por Moisés no livro, no Pentateuco mosaico. E ele diz: eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. No sentido literário, podia ser entendido, sim, me bateram numa face, ofereça a outra, mas há um sentido mais profundo. Se alguém me trata mal, a outra face de tratar mal é tratar bem. Se alguém me ofende, a outra face de ser ofendido e de ofender é quando eu procuro não revidar a ofensa. Era essa a segunda face. Só que ele diz que ao que quiser pleitear contigo e te dar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Era Jesus em seus ensinos mais profundos. Meus irmãos, quem está dizendo para a gente é o governador do planeta, o espírito de evolução moral que a Terra, maior que a Terra conheceu, que já percorreu toda a caminhada, ascendeu à categoria dos Messias. Então ele já entende, ele sabe o que nós ainda temos que aprender. Que não vale a pena devolver o mal com o mal e que é preciso assumir na nossa história uma postura diferente, onde eu vou tentar pagar o mal com o bem. Então ele não disse, mas é ensino moral. Esse ensino, meus irmãos, ele também está no Velho Testamento. Quando Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, conversava até com André sobre isso antes de começar a reunião, 17, versículo 13. Veja, meus irmãos, bem antes de Jesus, Velho Testamento, o ensino moral dizia: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Era a ideia já, a introdução de uma proposta de lei de causa e efeito. Meus irmãos, podemos pensar em 4 níveis, do pior para o ideal. Primeiro, o pior de todos é quando eu recebo o bem e devolvo o mal. Terceiro seria quando eu devolvo o mal com o mal. O terceiro traz para frente. O segundo seria quando eu devolvo o bem com o bem. Mas o mais desafiador é quando eu devolvo o mal que eu recebo com o bem. Porque, na verdade, nós somos resultados de uma rede, de uma lei de sintonia, de uma lei de causa e efeito. Então, sabia Salomão que aquele que devolve o bem com o mal, veja, meus irmãos, o mal jamais se apartará da sua casa. Nível de consciência nós temos. O que está faltando para a gente fazer a opção diferente? Porque algumas vezes eu quero semear espinhos e não quero colher espinhos. Sim, fazemos isso infantilmente. Continuamos odiando, continuamos excluindo pessoas do Facebook, continuamos falando mal delas, censurando, criticando, apedrejando
e não queremos pedradas, seria uma infantilidade. No entanto, meus irmãos, essa fala de Salomão e de Jesus, Paulo de Tarso agora sim vai trazê-la de maneira mais intensa. E o texto, Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Paulo diz assim, acompanhe na tela, meus irmãos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque é fácil, pessoas queridas, a gente ofertar o alimento e matar a sede. Mas a proposta é fazer essa atitude para com o inimigo. E diz assim, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Há dois entendimentos para essa frase de Paulo de Tarso. Primeiro, Paulo de Tarso, nesse momento, ele está numa transição. Ele conheceu o judaísmo, ele estudou com Gamaliel, ele era doutor da lei, ele era uma espécie de consultor, uma espécie de... Ele era se comparado ao judiciário de hoje, ele seria além de desembargador, ele era um conselheiro do Sinédrio, e ele está migrando para o cristianismo. Então, ele tem dois sentidos. Primeiro, brasas de fogo na cabeça, como se fosse o galardão, o prêmio, a recompensa por termos agido no viés do bem. Mas há um outro entendimento, talvez mais profundo. Quando eu faço o bem, eu me auto-ilumino. O bem me faz bem, meus irmãos. O bem abre portas para o bem. Quando eu ajo no bem, quando eu interrompo uma sequência de atitudes pautadas no antigo sistema, onde eu alimento o mal, eu continuo promovendo o mal em mim. Mas quando eu estanco por decisão pessoal e começo a tentar apagar o mal com o bem, a minha mente, as informações, o entendimento, ele se aprofunda e ele se abre. Aí vem a fala de Paulo de Tarso, que dá origem ao tema. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, definitivamente, não há outra maneira de nós vencermos o mal se não for pelo bem. Podemos tentar outros meios. Não teremos êxito e nos frustraremos mais uma vez. A única maneira de vencer o mal será através da prática do bem. Por isso, Allan Kardec, lá na frente, vou trazer o Espiritismo daqui para frente, ele vai dizer, capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. A caridade, meus irmãos, é a prática do amor, é a prática do bem. Na medida que nós praticamos o bem, nós aprendemos o bem. E o bem passa a ser um sentimento. E é aí que eu consigo encontrar a verdadeira felicidade que ilumina os nossos corações. Quando eu me ajusto às leis divinas. E dentre elas, a oportunidade dessa manhã, dessa tarde, de falar, de pagar o mal com o bem. Então, o Espiritismo. Então, passamos pelo Velho Testamento, por Salomão, chegamos a Jesus, Paulo de Tarso relê Jesus, inclui seus comentários, e agora vem o Espiritismo. Mas o Espiritismo é uma proposta de atualização do pensamento religioso. O Espiritismo é uma religião cristã que vem corrigir os erros que nós cometemos durante a militância da teologia no passado. As adulterações, as aberrações literárias, as mudanças propositais que fizemos a fim de manipular as massas pelo medo. Uma delas eu cito daqui a pouco. Por exemplo, a criação do inferno que nós fizemos. Daqui a pouco eu falo dela. Mas, enfim, duas questões. 196, Livro dos Espíritos, e a questão 642. Na 196, Allan Kardec ele vai trazer uma conclusão que ele chega depois de 195 questões. E aí ele faz a pergunta. A conclusão que ele chega, que é básica, ele diz assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, aqui é a colocação. Meus irmãos, esqueçam o casaram e foram felizes para sempre. Esqueçam os finais de filmes americanos. Eles não existem. A vida foi feita para nos apresentar tribulações e dificuldades, porque esse é o método que Deus tem para burilar e fortalecer o espírito imortal. É por isso que a gente podia, mais uma vez, fazer uma pergunta e ninguém aqui levantaria a mão. Se eu perguntasse, alguém aqui não tem problema? Levanta a mão, por favor. E se alguém levantasse a mão, arrumaria um problema, né? E explicar para a gente o que é não ter problemas.
Então, faz parte da vida os desafios, a dificuldade, as dores. Talvez uma das funções das dores tenha sido me trazer aqui nessa tarde, na casa de Bezerra de Menezes, para receber um tratamento, para receber um consolo, uma palavra, um esclarecimento. Mas quem sabe não é uma porta aberta para que eu possa repensar a minha posição diante da vida e concluir aos poucos que é melhor pagar o mal com o bem. Pois bem, queridos, aí a pergunta ele faz: segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Meus irmãos, vejam a lucidez de Allan Kardec. Seres do mundo espírita, não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E que passagem rápida, né? A gente está encerrando o terceiro trimestre do ano. Sim, faltam 3 meses para acabar o 2024. Ele passou muito rápido. A vida tem passado rápido. A vida corre. Será que eu tenho aproveitado a vida? Será que eu estou entendendo que nós somos seres do mundo espírita que estamos em busca de progresso? Feita a pergunta, olha a resposta, meus irmãos. A resposta para equalizar com a ideia de pagar o mal com o bem. Sim, é exatamente isso. A vida material, um crisol, um depurador para lapidar o espírito mortal. Ele se melhora nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. É um binômio. Não adianta só não fazer o mal. Dia desse, um familiar, aborrecido e com razão, havia emprestado um dinheiro a um amigo, e para amigos a gente não pega papéis, não tem documento, e o amigo, o suposto amigo, não pagou. E aí, quando foi cobrado, brigaram, não são mais amigos. Ainda não pagou. E aí esse familiar dizia: a partir de agora eu não ajudo mais ninguém. Se eu não estiver atrapalhando, já está bom demais. Não conhece o espiritismo, é claro. Porque é preciso evitar o mal e praticar o bem. Então alguém descobre um passado, um fato ruim da minha história do passado. E esse alguém vai na internet e publica. Aí o velho homem, a primeira atitude do velho homem é: eu vou encontrar um podre desse camarada também e vou colocar na internet. Só que o cristão diz para mim, o cristão interior, não faz isso não. Você está aprendendo a pagar o mal com o bem. Então eu já me contenho e não procuro um podre dele para colocar na internet. Foi suficiente? Não. A proposta espírita é: eu descubro uma qualidade dele e aí coloco na internet. Alguém acha fácil? Claro que não é fácil, mas faz para ver. Tenha coragem de fazer. Sabe o que acontece? A pessoa começa a se questionar. Ele pensa: puxa, o Hélio não é aquele cara que eu imaginei. Talvez ele tire a postagem sem você falar nada com ele. Mas se você põe uma contra ele, vai alimentando, vira uma bola de neve, daqui a pouco dá até boletim de ocorrência. Mas, enfim, a ideia é evitar o mal e pagar o bem. Interessante, praticando o bem, me lembrei de Tiago. Tiago foi aquele apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém. Quem leu Paulo Estevam vai se lembrar, ele sofreu pressões dos fariseus, ele teve que fazer alianças que ele não queria fazer, mas, enfim, acabou depois de tudo, mesmo cedendo, sendo morto, jogado do pináculo do templo de Salomão. E aí ele escreve uma carta para a igreja de Jerusalém, que é a igreja que ele dirigia, de cristãos, e em Tiago 1:22 ele vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não sejais, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, enquanto eu não me tornar praticante, eu vou estar me enganando. Porque eu tenho discursos muito racionais para respaldar o devolver a ofensa. Foi ele que começou. Eu não fiz nada, foi ele que começou a discussão, então eu não posso me calar. Argumentos que fazem até algum sentido, mas que não são cristãos. Seria um discurso falso, onde eu continuo me enganando e continuo semeando ódio, e é o ódio que eu semei que eu vou colher, inevitavelmente. Então, meus irmãos, independente do que o outro tenha feito ou que ele queira fazer, não faça você o mal, porque o mal que você fizer, você irá colher. Mas, Senhor, foi motivado, não tem problema. Você irá ser responsabilizado pelo mal que você semeou.
Então, a ideia lúcida do Cristo e do Salomão e de Paulo de Tarso e do Espiritismo, nos convocando a pagar o mal com o bem como sendo prioridade, porque eu encontre paz, equilíbrio, consciência tranquila, que eu caminhe para esse contentamento interior. Mas aí, meus irmãos, o segundo texto é a questão 642, onde Allan Kardec vai perguntar se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Meus irmãos, vejam bem, Kardec pedagogo. Ele já ouviu a resposta na 196. E está perguntando de novo a mesma coisa com outra roupagem. Ele quer que você entenda, que eu entenda. Porque ele entendeu. Ele entendeu. E a resposta que foi dada foi: não. Não basta. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultados de não haver praticado o bem. No mundo católico, chamado pecado por omissão. Tiago dizia isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças. Tem aqui uma pegadinha. Sabe quem que vai avaliar se você está fazendo no limite das forças? Você mesmo. Esse é o problema, né? Porque a gente se engana. Você já viveu isso? Você está vendo que a situação caminha para um desfecho ruim. E aí você talvez fique meio inerte, talvez não atue, até se posicione, não tem nada com isso. Aí quando acontece o desfecho desagradável para muitos, você diz com a maior cara de pau: fiz tudo que eu podia. Não fez, mas acreditamos que fizemos. Veja, meus irmãos, a ideia, então, de fazer o bem no limite das forças e ser profundamente honesto consigo mesmo para avaliar: será que eu fiz? Será que eu tenho feito? Será que eu tenho feito bem no limite das forças? Pois bem, queridos, para a gente poder dirimir o conflito, porque há um conceito equivocado de bem e mal. As pessoas podem agir no mal e dizer que esse mal é um bem. Então, por exemplo, algumas vezes a gente tem visto nas tribunas evangélicas, não é censura, não é crítica, é observação, chamado discurso que tem sido batizado de teologia do domínio. Já ouviram? Teologia do domínio. Então, em nome de um fim, é permitido um meio. Então, é permitido, por exemplo, atacar religiões, matar religiosos diferentes. Isso não é amor. Isso não é o que o Cristo pregou. Isso não é amar inimigos. No entanto, se justifica. E aqui, meus irmãos, a ideia da questão 630, Allan Kardec vai definitivamente encerrar a discussão, que eu vou entender o que de fato é bem e o que de fato é mal. Ele perguntou: como se pode distinguir o bem do mal? Veja, meus irmãos, a resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Então, para eu saber o que é fazer o bem, o que é fazer o mal, eu preciso compreender a lei de Deus. Será que eu tenho reservado no meu dia momentos para leitura, para os estudos, para frequentar a casa, nas reuniões de estudos e nas doutrinárias? Será que eu tenho sido esse companheiro que está buscando o conhecimento? Até porque não é uma escolha, é uma determinação no Espírito de Verdade. Capítulo 6 do Evangelho, item 5. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Eu compreendo a lei de Deus e agora eu me esforço para tentar aplicá-la à minha vida. Essa é a proposta. Vou conseguir o tempo todo? Não. Mas o esforço vai ser recompensado mais tarde com a aquisição da valência moral. Respondeu a pergunta? Só que os benfeitores espirituais, usando a metodologia da repetição, incluem na resposta um complemento, dizendo assim: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infligir. Eles repetem, meus irmãos, na mesma questão, para que eu entenda de uma vez por todas que fazer o bem é compreender a lei de Deus e vivenciá-la, fazer o mal é não cumprir a lei de Deus. Inclusive, está linkado com felicidade. Que questão 614, quando Allan Kardec vai abrir as leis morais, ele ouve do mundo espiritual que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então dá para deduzir. O que é felicidade? É riqueza? É estética?
É status? É saúde? Não. Felicidade é quando eu compreendo a lei de Deus, porque eu me esforcei para compreendê-lo, e quando eu tento arduamente aplicar no meu dia a dia, hoje, a proposta de pagar o mal com o bem. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Podemos acelerar? Então, avancemos então para a ideia do capítulo 12, tem 4, de 1 a 4. Allan Kardec vai dizer que amar o próximo é o princípio da caridade e é a marca do cristão. Eu penso que Kardec lembrou-se da Santa Ceia, das falas do Rabi da Galileia, em João capítulo 13, do versículo 35, quando ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amar. A marca do cristão é o amor. Se nós nos dizemos cristãos, temos que estar tentando amar, e uma das faces do amor é pagar o mal com o bem. Allan Kardec, no aprofundamento de ideias, capítulo 12 do Evangelho, capítulo 11, item 4, diz assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros como queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Esse, meus irmãos, é um dos textos que são fundamentais. Allan Kardec faz um profundo resumo. Ele pega duas máximas de Jesus, une as duas máximas e diz que é a expressão mais completa da caridade. De onde foi que Allan Kardec tirou essa informação? Sim, porque o Cristo tem inúmeras máximas, inúmeras. Amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, mas por que ele tirou essas duas? Porque essas duas foram expressões trazidas pelo Senhor que ele resumia a Torá. Então, Allan Kardec, antenado, descobre o texto. O primeiro deles, Mateus 22, o doutor da lei procura por Jesus, a intenção é tentá-lo, colocá-lo numa situação difícil, e faz uma pergunta difícil: qual o maior mandamento da lei? Só que ele não sabia, literalmente, com quem estava falando. Né? O autor da própria Torá, e o Cristo responde. Vai no Velho Testamento. Deuteronômio 6,5. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Continua sendo, meus irmãos, amar a Deus quando a conta bancária está ruim, quando eu estou apertado financeiramente, quando eu estou com saúde boa ou não. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento. Acabou a resposta. Só que ele acrescentou: e o segundo maior mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estabelecia o alto amor, e estabelecia que esse alto amor me ajudasse a amar melhor o próximo. Lembra o final? Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É isso que ele diz. E o segundo texto, Mateus 7,12. Já dito aqui: assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, vírgula, porque esta é a lei e os profetas. Ele une o resumo da Torá e diz que é a expressão mais completa da lei de Deus. Então eu posso vivenciar a lei de Deus com duas falas do Cristo, tentando hoje gostar mais de mim, me aceitar como eu sou e tentar externar esse amor para com o próximo. E não seria uma atitude de pagar o mal com o bem, esse amor? E amar a Deus acima de tudo. E no segundo momento, vivenciar, porque fazer pelo outro como gostaria que fizesse por mim é atitude, é ação. Como é que eu gosto de ser tratado? Como é que eu gosto de ser abordado diante de uma dificuldade no meu trabalho? Será que é assim que eu abordo os outros? Com respeito, com carinho, com dedicação, com afetividade? Ou eu tenho sido áspero e depois eu reclamo da vida? Porque a vida, meus irmãos, ela nos dá o que nós damos para a vida. Não adianta correr disso. Se nós quisermos colher manjericão, nós temos que plantar manjericão. Qualquer outra semente que plantarmos não produzirá manjericão. O que é que eu quero colher? Bom, mas seguindo o raciocínio, então, Allan Kardec fala que se amar o próximo é a obrigação do cristão, amar o inimigo é a mais sublime da aplicação desse princípio, porque ela é a vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho, que são as nossas maiores chagas. Meus irmãos, não esquece tudo que eu falei até aqui. Depois você pode ver essa palestra está sendo gravada, a equipe de multimídia da casa está gravando, vai disponibilizar no YouTube, né, no canal do YouTube, depois você vai ver. Mas não esqueça o que eu vou dizer agora. O seu pior problema não foi o que te trouxe aqui hoje. Não é físico, não. Não é a família, não é financeiro.
O seu pior problema chama-se egoísmo, filho do orgulho, que é o pai de todos os vícios. O nosso pior problema, gerador do problema financeiro, físico e familiar, chama-se egoísmo. O dia que eu entender isso, eu vou começar a focar em tratar desse egoísmo. Qual o tratamento? Caridade. Quando eu tiro o foco de mim para olhar a dor do outro, me sensibilizar com a dor alheia e estender as mãos fazendo aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso, no limite das minhas forças. Allan Kardec ele foi fabuloso quando ele confabula o tema. Fora da caridade não há salvação. Na verdade, nem é dele. Ele se inspirou no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec monta o livro, ele já havia lido todos os textos. Então, o pensamento que Allan Kardec exara é dos benfeitores. Capítulo 15, quem diz foi Paulo Apóstolo. No capítulo 13, quem diz sobre a caridade como sendo meio de salvação foi Vicente de Paula. No capítulo 14, Santo Agostinho e Cáritas. Então, ele copila as ideias e diz: fora da caridade não há salvação. Se eu quiser vencer o mal, eu preciso praticar o bem. Esse é o princípio. Pois bem, queridos, para começar a trazer aquele resgate da ideia do inferno, 2 textos. Primeiro, capítulo 12, item 5, na sequência, quem lembra de cor, os inimigos desencarnados. E no segundo momento, a Gênesis 3, item 8. No primeiro texto diz assim o codificador: sabe ele, falava do espírita, né? Primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Olha o complemento. Que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um dia o homem mau reconhecerá os seus defeitos, seus erros e se tornará bom. Meus irmãos, esse texto é muito consolador, porque a luta que você trava, que eu travo, é uma luta para vencermos. Sim, vamos vencer, inevitavelmente, mas vencerá primeiro aquele que persistir. Então você tem uma pedra, já fiz essa analogia aqui em várias palestras. Você tem uma pedra e um martelo. Você quer quebrar essa pedra. E você vai aplicar 1000 marteladas à pedra. Na martelada número 1000, a pedra quebrou-se ao meio. A pergunta é, meus irmãos, quem quebrou a pedra? Foi a martelada número 1000 ou foram as 1000 marteladas? Talvez eu esteja martelando na 997. Só falta 3. Mas olha aquela pedra e fala, essa pedra é invencível, eu vou desistir. Só faltavam 3. Não desista, a persistência é fundamental para eu conquistar esse patamar do homem bom, do homem que ama, que perdoa, que tolera. A insistência e a persistência fazem parte do processo. O segundo texto, capítulo 3 da Gênesis, Allan Kardec vai afirmar que o mal ele não existe. Olha que interessante. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é. Não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, se você estiver num ambiente todo escuro e acender um fósforo, as trevas se dissipam, que as trevas não existem. O mal não existe. O mal é a ausência da luz. Será que eu tenho trazido luz para dentro de mim? Eu tenho me iluminado? Tentando buscar essa luz que o Cristo disse ser? Porque ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Aquele que se me segue não cairá em trevas, não andará em trevas. E o texto prossegue e diz assim, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, não fazer o bem é contribuir para fazer o mal. Mas olha só, não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Aí Kardec pega uma carona e diz assim, se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Então ele está dizendo, ele está lembrando que no século IV, nós mesmos, em outras vestes corporais, inserimos nos textos bíblicos o inferno que não existia. Se você tivesse acesso, porque isso está muito bem guardado no Vaticano, se tivesse acesso aos originais bíblicos, até o século IV, não consta a palavra inferno. Como é que ela surge?
a Bíblia ia sair dos porões das catedrais para que todo mundo pudesse lê-la. Chamava Vulgata. E aí a tradução da Bíblia, do grego para o latim, nós aproveitamos e inserimos o inferno, arrumamos um dono para ele, inspirado no tártaro pagão, o diabo, o Satanás, que não existe, para manipular as massas pelo medo. Pegamos um texto paralelo, tudo que você ligar no céu, você desligar, você vai desligar ou ligar. Agora eu tenho poderes, e se você não fizer o que eu estou falando para você fazer, eu vou te mandar para o inferno. E manipulamos pelo medo. Só que mais cedo ou mais tarde essa verdade vai vir à tona. Meus irmãos, hoje a gente vive a era dos vazamentos, né? Não dá mais para esconder nada de ninguém. Câmeras por todos os lados, inteligência artificial por todos os lados. Mais cedo ou mais tarde teremos que reconhecer a mentira que inventamos lá atrás. Então o diabo não existe. E ele diz assim, lembrando desse ser preposto, todos nós, meus irmãos, passamos pela feira. A pergunta é 120. Para chegar à feira do bem, tem que passar pelo mal? Será que eu tenho que ser mal para um dia compreender que eu posso fazer o bem? A resposta é diferente, olha só. Pela feira do mal, não. Passamos pela feira da ignorância. Como é que eu combato a ignorância? Com o conhecimento, com a informação. Então, se eu tiver focado nesse projeto pessoal de autoconhecimento, de buscar conhecer melhor Jesus, buscar compreender as leis de Deus e, naturalmente, tentar vivenciá-las, os resultados serão muito mais rápidos do que no passado. Até porque a gente não tinha a ferramenta que temos hoje. Não tínhamos. A gente, não sei se você passou por isso. Algumas questões eu fui da Igreja Batista, eu vim de um mundo evangélico, e tinha questionamentos que eu fazia que eu não entendia a resposta. Sabe por quê? Porque não tinha resposta. A resposta era assim, esse assunto é da economia de Deus. São os mistérios da fé. E você ficava sem entender. O Espiritismo vem propor respostas racionais que podem e devem ser questionadas. Por isso que convence. Quando Allan Kardec começou a escrever nos periódicos mensais, chamada Revista Espírita, lá em Paris, era um periódico para unir os espíritas naquela época, todo mês saía um tabloide, ele escreveu no tabloide de dezembro de 1858 um artigo chamado O Incrível Sobrenatural. Aí ele conta naquele artigo, que começaram a surgir os primeiros opositores do espiritismo. Naturalmente, uma doutrina nova, uma doutrina cristã nova, tinha que ter opositores. Uma doutrina cristã nova que puxou adeptos, tinha que ter opositores. E aí Kardec diz que desse grupo de críticos havia duas classes. A primeira classe dos críticos levianos, que era aqueles que criticavam. Ouvia alguém criticar, criticava também. Mas havia a classe dos críticos sérios. Quem eram os sérios? Eles compravam o livro dos Espíritos, liam, estudavam o livro para encontrar alguma coisa para censurar com propriedade. Aí Kardec diz que desses homens, de duas coisas, uma acontecia. Ou eles paravam de criticar, ou viravam espíritas. Não acredite no que eu estou dizendo. Investiguei. Na medida que eu investigar, eu vou entender uma lógica diferente de tudo e vou me convencer que o caminho para a ascensão moral é a prática da caridade. Pois bem, queridos, aí ele vai dizer assim, para completar o texto, né, lá de Allan Kardec, capítulo 3, item 8. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-los-á sempre que o queira. Então, o mal eu posso, se eu quiser, eu posso evitar. Questão 909, livro dos Espíritos, a questão que Allan Kardec não podia ter feito isso com a gente, mas ele fez. Ele perguntou, poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer sempre as suas más inclinações? Olha que pergunta. Resposta, sim. E na maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas, enfim, a ideia de procurar evitar. Daí, no capítulo 5, item 11 do Evangelho, Allan Kardec, para fechar, para concluir a palestra, para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o que de nós que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial.
Será que eu tenho dado ouvido à voz da minha consciência? Que o espírito mortal que eu trago em mim, essa consciência mortal, ela sabe que eu vim ao planeta em busca de progresso. Ele sabe que os bens materiais são passageiros, que não fazem sentido eu dar mais valor à matéria do que ao espírito. Eles sabem. E me falam. Mas às vezes eu posso sabotá-las, eu posso cauterizar. Mas, no segundo momento, as minhas tendências. Será que eu tenho parado para me olhar? Observar aonde está o meu interesse? Palavras do Cristo em Mateus 6:22. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Será que eu estou olhando para quê? Para o lado bom das coisas ou para o lado ruim? Tem um ditado chinês que diz que nós deveríamos ser como as abelhas e não como as moscas. Porque as abelhas olham a beleza do lírio em meio ao pântano. Mas as moscas buscam a podridão mesmo em meio a manjares. O que eu estou olhando para a vida? O lado ruim, o lado negativo, a censura, a crítica, dizer não vai funcionar, isso não vai dar certo. Quem disse? Estamos enganados. Quando eu mergulhar em mim e perceber que se eu começar a pagar o mal com o bem, as coisas podem mudar. Vou terminar voltando no Velho Testamento, lá atrás, porque pagar o mal é uma escolha, Deuteronômio 11:26-28. Moisés, com aquele povo reclamão no deserto, a comida, lembra do Velho Testamento? A comida caía do céu, um tal de maná. Eles não trabalhavam para comer, não. Era uma comida especial que Jeová derramava. Chegou um ponto que eles reclamavam que todo dia era maná. Enfim, eles eram reclamões. E aí Moisés reuniu no deserto. Meus irmãos, isso data de 3.270 anos. 3.270 anos. Mas podia ser hoje. Imagina Moisés aqui, aquela barba, aquele cajado, aquela túnica. E ele reuniu o povo e diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Acompanhe, meus irmãos. A bênção quando cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então a bênção, Deus não abençoa e Deus não castiga, não amaldiçoa ninguém. Nossas escolhas nos abençoam ou nos amaldiçoam. Então, se eu preferir o olho por olho, dente por dente, porque na minha família eu aprendi. Bateu, levou. Eu não vou levar desaforo para casa. Tudo bem, é uma escolha. Mas não lamentemos os resultados, porque serão negativos. Será a maldição. O que então é o bem? Compreender a lei de Deus e cumprir. Quando eu obedeço a orientação de Deus e tento vivenciá-la na minha história. Hoje, o desafio de pagar o mal com o bem. Quando? Daqui a pouco, quando a reunião terminar, aqui na Casa Espírita, com meus companheiros, lá no trânsito, voltando para casa, com a família, com os amigos, no trabalho da segunda-feira. Será que eu tenho a coragem de me lembrar que é preciso pagar o mal com o bem? Porque entender, eu entendi. Só que diz assim o complemento: porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Na época de Moisés, ele está se referindo aos deuses dos filisteus, dos amorreus, a terra conquistada na Palestina, mas também os deuses egípcios. Ele diz que estavam além do Tigre e do Eufrates. Os deuses que eles adoraram por 400 anos, voluntariamente. Adoraram tanto que trouxeram o Deus, roubaram o Deus de Faraó, o bezerro de ouro, porque não tinha fundição no deserto. Eles trouxeram o rei, trouxeram o Deus. E agora os deuses mudaram. Pode ser o Deus da promiscuidade, o Deus da ganância, o Deus da vaidade. Estão aí, à nossa porta. E muitas vezes eu me inclino a servir a esse Senhor. Mas as palavras do Cristo são: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar um e desagradar o outro. Não tem para onde correr, não tem jeito. Será qual é a minha escolha? Porque fazer o bem ou o mal, pagar o bem com o mal é uma escolha. Eu posso escolher, então escolha. Diante da vida, do dia a dia, pagar o mal que recebe com o bem. Até porque eu nem sei com tanta clareza se o que eu chamo de mal é tão mal assim. Mas, enfim, diante de qualquer dificuldade, qualquer postura do outro, que é aparente para mim ser uma explicação, ser uma ofensa,
ser uma ironia, eu olho para o companheiro e me lembro da fala de Chico Xavier. Chico dizia que quando alguém lhe magoar ou ofender, olha que forte, meus irmãos, não retruque, não devolva da mesma forma, apenas sinta compaixão e piedade daquele que, para se sentir forte, ainda precisa humilhar os outros, olhar o irmão como um adoecido. Ele está doente. E sabe qual é a doença que ele está? A minha, o egoísmo. Só que ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, por um tempo, ele vai ainda se vangloriar de não levar desaforo para casa. Mas um dia, na maturidade espiritual, quem sabe ele não vem numa reunião aqui na FABEM e escuta a orientação do Cristo e do Espiritismo que eu preciso me decidir na prática, diante da ofensa, devolver com o bem. O bem pode ser só o silêncio. O bem pode ser não retrucar. O bem pode ser uma prece. O bem pode ser indulgência. Me coloco no lugar do outro e me imagino de onde ele vem. Qual a origem? Faz uma investigação, meus irmãos. Inevitavelmente você vai achar alguém sofrido, que vem de uma família disfuncional, pais ausentes, irmãos abusivos. E ele aprendeu lá atrás que a melhor defesa é o ataque. E está atacando todo mundo. Mas um dia o sistema que ele acredita vai falir. E ele pode encontrar o meu ombro, amigo, compreensivo, para explicar para ele que é melhor pagar o mal com o bem. Fui claro, meus irmãos? Então saímos daqui desafiados para daqui a pouco, porque a experiência vem daqui a pouco. O desafio vem daquele portão para lá, ou aqui dentro mesmo. Quando o desafio nos bater a porta, eu digo decidido para mim mesmo, eu não vou devolver o mal com o mal. Eu vou me esforçar para devolver o mal com o bem. Deus abençoe a todos nós, muita paz. Agradecemos ao Hélio por essas orientações do Cristo, da doutrina dos Espíritos, né? Que tanto nos esclarece, mas que tanto fala a nossa alma, né, Hélio? Ele pegou firme conosco, né? Vamos analisar, vamos pensar. Aí entra, eu vou falar só um pouquinho, que a gente comenta, né, a gente pensa, analisa e sabe que a questão do mundo de regeneração, Hélio, depende de nós. Vamos olhar o que nós estamos vivenciando hoje, e cada um de nós fazer a nossa parte. Que aí sim, nós entraremos mais rapidamente nesse mundo regenerativo que a gente tanto está almejando. Mas tudo depende da nossa vontade, né, Hélio? Né? Então, muito obrigada, Hélio. E então, agora eu vou pedir a La Salete para fazer a prece final, para depois a gente passar para o passo. Vamos fechar os nossos olhos. E nesse momento, vamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, a imagem de Maria Santíssima, nossa mãe. E vamos agradecer. Agradecer por esse momento, agradecer por essa casa, agradecer por essa palestra, por esse palestrante que nos trouxe tanto esclarecimento. E pedir aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores espirituais, que possam nos fortalecer para que possamos praticar o que hoje aprendemos, o que hoje relembramos em nossas vidas. Possamos sair daqui com essa paz que agora sentimos e levar em nossa mente, em nosso coração, esse sentimento de fazer sempre o bem, de não revidar o mal. Vamos deixar de lado esse homem velho, com tudo que aprendemos, como o Hélio falou, dos nossos pais, de revidar, e vamos levar para nossas vidas, a partir de hoje,
Cada momento que nos for trazido algo que não nos agrade, vamos parar, refletir e tentar, daqui por diante, sempre pagar o mal com o bem. Que assim seja, graças a Deus.